Se você não sabia, vai ficar sabendo, e se já sabia, vai relembrar. E aí, você já parou para pensar sobre como uma bússola funciona e como ela tem sido usada ao longo da história? Nesse vídeo vamos te falar 10 curiosidades sobre a bússola. Primeira curiosidade: você sabia que a bússola foi inventada na China durante a dinastia Han? Pois é, por volta do século II a.C., os chineses já utilizavam pedras de magnetita, um mineral naturalmente magnético, para construir bússolas rudimentares. Não é incrível? Aliás, a invenção da bússola desempenhou um papel fundamental na expansão das rotas comerciais e na exploração de novas terras. Se não fosse por esse instrumento simples, quem sabe como a história teria se desenrolado? Segunda curiosidade: a bússola funciona graças ao magnetismo terrestre. Entendeu? Bem, de maneira simplificada, o ponteiro da bússola é uma pequena barra magnética que, quando suspensa, alinha-se com o campo magnético da Terra, apontando assim para o polo norte magnético. Por outro lado, é importante mencionar que o polo norte magnético não é exatamente o mesmo que o polo norte geográfico. Eles estão próximos, mas não no mesmo lugar exato. Intrigante, não acha? Terceira curiosidade: muitas vezes, as pessoas confundem a bússola com o astrolábio, outro instrumento de navegação antigo. No entanto, a principal diferença entre os dois é que o astrolábio é usado para medir a posição das estrelas e planetas, enquanto a bússola indica a direção magnética norte-sul. Além disso, o astrolábio foi amplamente utilizado pelos astrônomos árabes e pelos navegadores durante a Idade Média. Já a bússola, como mencionado anteriormente, tem suas raízes na China. Quarta curiosidade: curiosamente, alguns animais também possuem uma espécie de bússola interna. Por exemplo, as aves migratórias conseguem se orientar graças a uma proteína sensível ao campo magnético presente em seus olhos. Incrível, não é mesmo? Isso significa que esses animais podem ver o campo magnético da Terra e usá-lo como uma bússola natural para ajudá-los em suas migrações. Realmente, a natureza é surpreendente. Quinta curiosidade: embora a bússola seja um instrumento universal, existem variações regionais que se adaptam às necessidades locais. Por exemplo, no hemisfério sul, as bússolas são projetadas com um contrapeso na ponta sul para compensar a inclinação do campo magnético terrestre. Dessa forma, os navegadores e exploradores de diferentes regiões do mundo podem contar com bússolas adaptadas às peculiaridades do campo magnético local. Isso demonstra como a engenhosidade humana pode superar os desafios impostos pela natureza. Sexta curiosidade: a bússola tem sido uma ferramenta crucial para o avanço da ciência e do conhecimento humano. Por exemplo, sem a bússola, o cientista Galileu Galilei não teria sido capaz de realizar seus estudos sobre o movimento dos planetas e as leis da física. Além disso, o estudo da bússola e do magnetismo levou à descoberta do eletromagnetismo no século XIX, abrindo caminho para inúmeras inovações tecnológicas e científicas que moldaram o mundo moderno. Sétima curiosidade: a bússola desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da arte da navegação. No entanto, a navegação não depende apenas da bússola, os navegadores também precisam de habilidades em cartografia, astronomia e meteorologia. Nesse sentido, a bússola é apenas uma ferramenta em um conjunto de habilidades necessárias para uma navegação bem-sucedida. Ainda assim, sua importância é inegável, e a história da exploração e comércio certamente seria diferente sem ela. Oitava curiosidade: uma variação da bússola tradicional é a bússola líquida, que tem seu ponteiro magnético imerso em líquido. Você sabe por quê? Bem, isso ajuda a reduzir a oscilação do ponteiro e torna a leitura da direção mais precisa e estável. A bússola líquida é especialmente útil em ambientes instáveis, como barcos e aeronaves, onde a vibração e o movimento podem afetar a precisão da leitura. Nona curiosidade: hoje em dia, a bússola tradicional tem sido gradualmente substituída por dispositivos eletrônicos, como o GPS. No entanto, a bússola ainda é um instrumento valioso em situações onde o sinal de GPS não está disponível ou é impreciso. Além disso, algumas bússolas modernas incluem funcionalidades adicionais, como altímetros, barômetros e termômetros, tornando as ferramentas ainda mais versáteis para exploradores e aventureiros. Décima curiosidade: provavelmente, um dos períodos mais famosos associados ao uso da bússola é a Era dos Descobrimentos, que ocorreu entre os séculos XV e XVII. Durante esse tempo, exploradores europeus, como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães, se aventuraram em jornadas épicas pelos oceanos, descobrindo novas terras e estabelecendo rotas comerciais valiosas. Graças à bússola, esses navegadores pioneiros puderam traçar suas rotas com maior precisão e segurança, mesmo quando enfrentavam condições adversas e desconhecidas. Sem a bússola, a história das grandes explorações marítimas e o curso da história mundial seriam, sem dúvida, muito diferentes. E essas foram as 10 curiosidades sobre a bússola. Se quiser ficar por dentro de todas as curiosidades, se inscreva no canal e ative o sininho.